a ministrar toda sorte de bênção sobre a tua igreja, que a tua palavra, meu Deus, continue a surtir o mesmo efeito que ela tem tido sempre, ó Pai, livrando, libertando, exortando, corrigindo, assim como o Senhor tem feito sempre nas nossas vidas. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Todos digam amém. Chegamos até aqui vivos, nós estamos bem, ó Pai, estamos com saúde, ó Pai, temos alegria no nosso coração, porque o motivo da nossa alegria é o Senhor, ó Deus, e nós queremos dizer que nós te amamos, nós queremos dizer que o Senhor é adorado das nossas almas, nós queremos dizer que a nossa alma anseia por Ti, Jesus, e nós queremos estar na Tua presença todos os dias da nossa vida, porque sem a Tua presença, esteja nos fortalecendo nesta noite, esteja ministrando no nosso coração, esteja nos dando, ó Pai, a sabedoria que vem do Senhor, ó Pai, para que tudo que fizermos seja para Te honrar, seja para Te glorificar, seja para Te agradecer, em nome de Jesus. Se for e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me afogar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me afogar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia, aleluia.
sentir a tua mão, me traz a força pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, diante da sua presença, porque nós queremos te render graças, te render louvores, ó Pai. Nós queremos te adorar por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por todos os livramentos que o Senhor tem operado, por todas as coisas que o Senhor ainda há de fazer, meu Deus. Nós te agradecemos, porque nós temos a oportunidade de te conhecer, porque nós somos livres, ó Pai, para adorar e engrandecer o seu nome. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa receber o nosso louvor e a nossa adoração, porque nós entregamos a Ti, ó Pai, o nosso melhor. Que o Senhor possa, ó Pai, reavivar em nós o nosso primeiro amor. Que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, nos lembrar de sempre, ó Pai, de como nós éramos quando nós te conhecemos, da alegria que nós tínhamos de estar na sua casa, ó Pai. Que este momento possa estar sempre vivo em nós, que nós venhamos, ó Pai, estar em sua presença sempre com alegria, ó Pai, gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, recebe, ó Pai, todo o nosso louvor e a nossa adoração. Amém. Neste lugar, perto do rio, sem fragilidade, suas águas agitar. Quero nadar sobre o rio, quero beber de tuas águas. Quero nadar sobre o rio, quero beber de suas águas. Sobre nós como chuva, subir nesse lugar. Quero sorrir sem medida, vendo as águas agitar. Quero nadar no teu rio, quero beber de tuas águas. Quero nadar no teu rio, quero beber de tuas águas. Existem
Diga santo. É o Senhor. É o Senhor. Amém. Glória a Deus. Pai, seja engrandecido, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha nos fortalecer e nos ajudar, ó Pai, a te alegrar e a te honrar. Em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos agora tudo aquilo, ó Pai, que o mundo tem nos oferecido. Tudo aquilo, ó Pai, que é manjar, ó Deus, que o inimigo tem, ó Pai, tentado trazer até nós. Nós rejeitamos em nome de Jesus, Pai. Repreendemos, ó Pai, todo intento maligno. Colocamos por terra, ó Pai, tudo aquilo que não é seu. E em nome de Jesus pedimos, Pai, que o Senhor venha, ó Deus, encher a nossa vida com a tua presença, para que possamos estar transbordando do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, preencha, ó Pai querido, cada coração aqui nessa noite, para que possamos sair daqui cheios do teu Espírito Santo, cheios da tua palavra, cheios, ó Pai, da tua presença. Fala conosco, ó Pai, que a tua palavra venha nos dar entendimento, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meu Pai, o mundo insiste em me encontrar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Perdoa todas as vezes que te entristeci. Não pensei em Cristo, só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei, sou humano, eu só sei. Me ajude a melhorar, a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei, sou humano, eu só sei. Me ajude a melhorar. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas eu vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Perdoa todas as vezes que eu te esqueci. Não pensei em Cristo, só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei, sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei, sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei, sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei, sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar.
Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 7, a partir do verso 1. Evangelho de João, capítulo 7, a partir do verso 1. Evangelho de João, capítulo 7, verso 1. Todos acharam? Amém? Depois disso, andava Jesus pela Galileia e já não queria percorrer a Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Mas ao se aproximar da festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, os irmãos de Jesus lhes disseram: sai daqui e vai para a Judéia, para que os teus discípulos vejam os milagres que fazes. Ninguém que procura ser conhecido em público faz coisa alguma em oculto. Já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois até os seus irmãos não criam nele. Disse-lhes Jesus: o meu tempo ainda não chegou, o vosso, porém, sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas me odeia, porque dele testifico que as suas obras são más. Subi vós à festa. Por enquanto não subo à festa, porque o meu tempo ainda não chegou. Tendo dito isso, Jesus ficou na Galileia. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Meu Deus, nós te engrandecemos mais uma vez. E te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito a nós, porque as tuas mãos estão sobre as nossas vidas, porque tu és um Deus que manifesta a tua graça e misericórdia sobre nós. Meu Deus, tu és um Deus tão tremendo e poderoso, tu és único, ó Pai, e nós estamos aqui para lhe render gratidão e louvores. Recebe, ó Pai, o nosso louvor e a nossa adoração. Venha, ó Espírito Santo, sobre nós, manifestar o teu entendimento, o discernir, ó Pai, o desdobrar da tua palavra. Meu Pai querido, que a suficiência do homem seja lançada por terra, que o raciocínio, o intelecto, mas que o teu poder, ó Pai, possa se assenhorar de nós, e podemos, pelo olhar da fé e pelo discernir do Espírito Santo, viver a tua palavra, andar e estar nela, sem o raciocínio, sem a lógica, sem a razão, mas andando, ó Pai, pelo discernir do teu Espírito. Pai querido, que pelo poder da fé, homens e mulheres que aqui estão nesta noite, compreendam, ó Pai Santo, os teus mistérios e a tua vontade. Fala-nos, ó Pai. Meu Pai, não há em nós capacidade, mas na tua palavra há poder, em teu nome há poder. Então vem, meu Deus querido, e assume agora esta palavra, as mentes, os corações, traduza, Senhor, conforme a necessidade de cada um nesta hora. Fala nos corações, meu Deus, nós oramos e pedimos, lança por terra todo o mal, toda a afronta, ó Pai, toda a desatenção, tudo aquilo que é do inimigo, ó Pai, que veio para perturbar, transtornar, para trazer mal, Pai, nós quebramos em teu nome e pedimos, Deus, vem, toma o teu lugar em nosso meio, que o Senhor possa nos instruir, nos ensinar, e que esta noite seja uma noite, ó Pai Santo, para te adorar. Cobre-nos com o teu precioso sangue. Espírito Santo, venha, Senhor, nos conduzir. Esta é a nossa oração, em o nome de Jesus, e todos digam amém. Glória a Deus. Podeis assentar em o nome de Jesus. João capítulo 7, ainda versículo de número 5. Nós temos algo aí bastante interessante. Pois até os seus irmãos não criam nele. Amém? Entenda, alguns entendem, outros não, mas Jesus tinha irmãos. Isso não é assunto para hoje. Irmãos e irmãos de ventre mesmo, né? Mas enfim, isso aí demanda um pouco de estudo. Mas entenda que Jesus estava dentro de sua casa e ele foi questionado, ele foi não só questionado, como induzido, estava sendo induzido para fazer algo pelos seus irmãos. Na verdade, havia uma incredulidade grande de própria família. A família de Jesus estava meio que duvidando dele, estava duvidando dele. Seus irmãos duvidavam dele,
e diz: olha, o que você está fazendo? Se você tem uma obra tão grande, um chamado tão grande, algo tão grande, por que é que você faz essas obras em oculto? Por que é que você não vai para as ruas? Por que você não vai para outro lugar e apresenta o que você está fazendo? Se é para fazer isso. Então Jesus vem e dá uma pancadinha de leve neles e diz assim: olha, vocês podem ir, porque para vocês sempre é tempo. Jesus estava mais ou menos dizendo assim: olha, eu tenho o meu tempo, eu estou ouvindo a voz do meu Pai, e eu sei o tempo que eu devo fazer as coisas. Eu irei no meu tempo, até porque o mundo não vos odeia. Olha que interessante, o mundo não vos odeia, porém, aí mais me odeiam, porque dele testifico que as suas obras são malignas ou más. Então nós vemos aqui algumas posições, embora não se fale de discípulos, mas o contexto da história é o seguinte: Jesus estava parado em um lugar, o seu ministério já estava em desenvolvimento, mas ele não queria ir se apresentar e não queria estar no meio das pessoas na Judéia, porque além deles quererem matá-lo, ele estava fazendo algo muito fantástico, era discipulando. E o que é isso? É ensinando os seus discípulos. Jesus estava preparando os seus discípulos para iniciar de fato o seu ministério. Jesus tinha uma preocupação particular e uma preocupação grande em fazer discípulos de qualidade, prepará-los, orientá-los, para que eles fossem realmente ganhar o mundo e fazer com que os séculos se passassem, milênios se passassem e chegassem até nós a qualidade, o entendimento e a visão do seu reino. Jesus estava vendo e sabendo que era necessário, em primeiro lugar, contra tudo que se pode imaginar, ele estava lá ensinando pessoas que não tinham, na verdade, nenhuma qualidade, entre aspas, religiosa. Jesus não pegou nenhum fariseu como discípulo, Jesus não pegou nenhum escriba, Jesus não pegou nenhum doutor da lei, bem pelo contrário, ele pega cobradores de impostos, pescadores, e pega um pessoal a qual as pessoas vêm e dizem: mas não são indoutos esses aí? Como podem falar dessa maneira? Em Atos dos Apóstolos nós vemos. Então Jesus tinha uma preocupação muito excelente, que muitas vezes as igrejas e muitas vezes os membros de igrejas não estão tendo, é ser discipulado. E é muito simples, né? O discipulado, como alguns têm dito aí, que é para ser um marionete na mão de um pastor ou de uma comunhão ou congregação. O discipulado é alguém que realmente quer aprender a palavra de Deus e as diretrizes de Deus para a sua vida. Ser discipulado para ser um verdadeiro discípulo. Ser alguém que tem conhecimento daquilo que se faz. Ser alguém que realmente tem uma visão de fazer a vontade de Deus, porque a visão de Jesus era justamente discipular os seus discípulos, para que eles pudessem caminhar junto, ter uma mesma visão, uma mesma ideia, uma mesma direção, e ao cabo, de tudo isso, ser alguém que tem o poder e o conhecimento para trazer para o reino dos céus vidas, como hoje, para a glória do Senhor, aconteceu, amém? Lá no batismo, que coisa linda! O que é isso? Senão discípulos e pessoas que discipularam. O que é o resultado de um batismo, como nós vimos hoje? Senão o poder do ensinamento a qual Jesus Cristo traz do seu reino, do arrependimento, da obra redentora de Jesus Cristo, da sua obra vicária, de morte, ressurreição, salvação e perdão. E se nós não soubermos fazer isso, que adianta, o que será para nós pregarmos o Evangelho, se ele é todo fajuto, fraudado, se é um Evangelho que está diluído? Então nós temos que entender que para ser discípulos de Jesus, é necessário ser pessoas que buscam entendimento, que buscam aprendizagem. Pode vir, Walter, não tem problema. Eles já são conhecedor do ramo de energia. Está lá ainda, né? Cadê o Walter? Valtinho? Ele veio correndo lá. Tá, o ramo de energia veio aqui de novo. Tira ele, irmão, faz favor. Então, irmãos, qual era a preocupação de Jesus? A preocupação dele era gerar pessoas que tivessem consciência e conscientizassem outras pessoas de que viria sobre eles a ira, a justiça e o juízo.
As pessoas acham que Jesus veio trazer o evangelho e trazer a salvação contra o diabo. Irmãos, o princípio do evangelismo, ou de trazer as pessoas e trazer para tirar das trevas para a luz, é para que não caia sobre eles a ira do Senhor. Nosso Deus, é isso, pastor, quer dizer que Deus é irado? Vocês não têm ideia. É verdade, como é que eu posso servir um Deus irado? Irmão, Deus não é irado, mas Ele se ira. E é justamente isso, Jesus veio justamente para nos resgatar da ira vindoura. Muitas pessoas se esquecem que quando nós escutamos Apocalipse, fim dos tempos, que quando nós escutamos pestes do Apocalipse, os cálices da ira de Deus, né, as taças, as trombetas, o cara diz, esse negócio é do diabo. Não, sabe o que é isso? Isso é tudo transbordar da ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então Jesus vem prover para nós um caminho, onde nós podemos agora entrar por este caminho e não mais sermos alvos da ira de Deus sobre aqueles que deveriam obedecer a Deus, que deveriam andar em seu caminho, andar na sua vontade, mas andam na sua própria vontade, a ira dele cai. Então Jesus veio para salvar, e para que esta verdade seja dita ao mundo, e para que muitos sejam salvos, é necessário os discípulos. Amém? Diga, sou discípulo. Diga mais alto, eu sou discípulo. Amém. E sabe de uma coisa, irmãos? Discípulos discipulam, discípulos fazem discípulos. E aí a grande questão é, quantos discípulos você fez? Quantos discípulos você preparou? É interessante que quando nós temos antecedência do batismo, eu vou conversando com todos que vão descer as águas, né, que eu vejo que há uma necessidade, ou minha esposa vai conversando e coisa e tal, e aí você vai dizendo, como você vê a igreja? Aí você vai vendo uma intrincada, um plano muito fantástico de Deus. Que eu conhecia fulano, porque eu recebi um jornal, porque eu trabalho na casa do ciclano, mas a fulana que não sei aonde falou de Deus para mim, falou da igreja, e eu vim à igreja e tarará. E aí você vai percebendo que várias pessoas, como diz a palavra de Deus, que uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Todavia, irmãos, é necessário quem plante, é necessário quem regue. Esses são discípulos que estão gerando discípulos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazeis discípulos. Mas, irmãos, não é só pregar o evangelho, é necessário agora que esses aí que desceram as águas, os que já estão na igreja, sejam cuidados, sejam amparados, sejam olhados, porque Jesus nos mostra que a preocupação dele de não ir para a Judéia era justamente para permanecer com os 12, instruindo, orientando, mostrando para eles quais eram os caminhos que deveriam ser tomados, ou seja, para que se desse continuidade à implantação do reino de Deus. E nós, como igreja, não podemos achar que é o pastor que vai fazer isso sozinho. Irmãos, nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, permanecer discipulando, cuidando. Irmão, como é que você está? E olha, cuidado com isso, como é que está aquilo? Eu percebi que o irmão está assim assado, olha, esse caminho não é legal, tarará. Não é que você vai chegar matando, mas você vai gastar tempo precioso com esses que estão chegando, ou até aqueles que já estão há mais tempo na igreja, mas que você tem um conhecimento, você precisa orientá-lo. Amém, igreja? Jesus tinha isso. E ele queria, ele não estava com pressa de sair pregando às nações, não. Ele estava com pressa, ele estava com preocupação de primeiro ele orientar os seus discípulos e capacitá-los para a implantação deste projeto. 2 Timóteo 2, no versículo de número 2. Segundo Timóteo 2, no verso 2, o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, ele diz: e o que de mim, através de muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Ou seja, fidelidade na transmissão do ensino. Paulo estava falando, olha, o que você tem visto e ouvido de mim, eu tenho sido testemunho, que você tem percebido do evangelho, arruma homens idôneos para que continuem transmitindo essa palavra. Então, ser discípulo de Jesus, ele não é simplesmente receber Jesus agora, tanto para aqueles que desceram as águas, como aqueles que já eram batizados da igreja. Não podemos esquecer a necessidade de auxiliar os que desceram as águas, bem como a necessidade de fazer discípulos. É uma perguntinha aí até ruim de fazer, mas aí pergunto se o seu irmão tem feito discípulos.
Então é algo complexo. Fazer discípulos e discipular é algo que não é só do pastor. Até dizia um pastor, diz assim, olha, quem gera ovelha é ovelha, no sentido, né, animal, entre aspas, da coisa, que as ovelhas geram ovelhas. E aí às vezes nós vemos pessoas que têm uma baita preguiça de pregar, que é brincadeira. Irmão, mas você já está há 380 anos na igreja, nunca trouxe um visitante à igreja, você não quer gerar discípulos a Jesus, você não quer anunciar o reino. Então existem duas questões. Uma é a vergonha de falar do evangelho, ele é um cristão secreto, ninguém sabe. E a segunda é o despreparo. Mas por que o despreparo? Despreparo porque essa pessoa, ela não busca conhecimento, não busca estudo, não busca compreender, porque hoje nós vivemos, como pela manhã eu disse, um mundo tão decrépito no sentido da sã doutrina, que as pessoas estão vendo as coisas erradas como certas, uma inversão de valor tão absurda, religiões malucas, ideias, olha, totalmente malucas, as quais usam textos bíblicos para trazer a mentira. E se você, discípulo de Jesus, não tiver a preparação do evangelho, é capaz de você se converter a ele. Ele diz, pastor, estou indo para onde você está? Estou indo para tal lugar. O sangue de Jesus tem poder, irmão, o que é isso? Não, porque sabe, lá ele disse isso, e eu estou achando também, porque não tem conhecimento, quando na verdade era você que deveria estar pronto a transformar e a trazer a luz, e aborrecer o mal, e trazer realmente para ele uma visão diferenciada. Nós precisamos nos preparar como discipuladores e como discípulos de Cristo, quando na verdade ele diz que nós devemos ir fazer discípulos. Isso é muito sério, irmãos. Não é que você vai chegar lá na marra, querer trazer a pessoa, mas as pessoas precisam estar vendo em você algo diferente. Você não pode ser alguém que se isola e não está no meio da igreja, estudando, orando, está buscando, está enturmado com a liderança, com os irmãos, porque a Bíblia diz que aqueles que não querem estar unidos, que não são pessoas, unidas com a igreja, que se isolam, na verdade esse não pode ser discípulo, porque é egoísta. Abra em Provérbios 18, no versículo de número 1. Provérbios, capítulo 18, verso 1. Provérbios, capítulo 18, verso 1. Amém? Olha que interessante, como é que pode ser discípulo ser isolado? O que vive isolado busca o seu próprio e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ele é contrário à verdadeira sabedoria, ele não se mistura, ele é uma pessoa isolada, ele é uma pessoa na dele, ele é o camarada que vem para o culto, senta na última cadeira, lá onde a Sandra está, tá vendo? E a hora que acaba o culto, vaza. Ele não se mistura, não vai em eventos, não vai à oração, aliás, não vem à oração, não tem participação em nada. E esse que é isolado, ele busca o seu próprio desejo. Então está mostrando, quem busca o que é seu é o quê? Egoísta. O discípulo não é egoísta, ele doa, ele entrega tempo, ele entrega oração, ele entrega sorriso, ele entrega amor, ele doa como seu mestre doou, como Jesus doou. Então nós precisamos começar a pensar essas coisas sempre quando há o batismo, e para a glória do Senhor. E eu acho que o Arthur ontem me perguntou, disse, pastor, quantos vão descer a água? Eu falei, irmão, nem sei. E é puramente a verdade, em tempo algum, nem para a Sandra e nem para a Lucimário eu fui pegar para saber quantos iriam descer as águas, porque a mim não importa, porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, o céu se acha em festa. Então seja 1, seja 50, está ótimo. Até agora não sei quantos foram, mas foram muitos. Isso nos alegra, mas isso é resultado de pessoas que não foram isoladas. Isso é resultado de pessoas que pregaram o Evangelho, que através do conhecimento da palavra foram pregar salvação e libertação àqueles que não tinham o conhecimento da verdade. Ou seja, pessoas que não foram egoístas, que despreenderam tempo, que fizeram visita, que orientaram, que atenderam, que abraçaram, que cuidaram. Foi através disso que houve o quê? Geração de um novo nascimento.
Então, infelizmente, existem pessoas querendo ser de Deus, mas infelizmente são isoladas, preocupadas com seus desígnios, preocupadas com seus próprios desejos, com seus próprios interesses, não tem tempo de pregar o Evangelho, e como eu disse, é dois caminhos: ou é porque a pessoa tem vergonha, ou porque essa pessoa não tem conhecimento, ou até mesmo porque é egoísta, o terceiro ponto. Porque, irmãos, ter vergonha de pregar o Evangelho, muitos são cativos. Irmãos, infelizmente, esse é um chavão, mas é até chato, mas diz que irão aos caminhões para o inferno, e que já nem vão para os quintos do inferno, porque já está cheio, vai para o meio, né? Não sei se tem lugar lá, mas enfim. Eu quero dizer que o mundo está em um declínio absoluto, e somente nós que temos a palavra daquele que diz que é o caminho, a verdade e a vida, e nós que somos detentores de uma palavra que pode salvar, e muitas vezes estamos preocupados com os nossos próprios interesses, e vidas estão se perdendo. Que discípulo é esse que deveria olhar para o Mestre, que a sua própria vida entregou por amor àqueles que estão infelizmente indo para as trevas, e se isola, se insurge contra a verdadeira sabedoria, é contrário à verdadeira sabedoria, não faz o que deve fazer, não fala o que se deve falar. E por que não fala? Porque muitas vezes não sabe. Irmãos, como é que sem preparação eu poderei ir levar Jesus para alguma pessoa que tem alguma ideologia ou alguma religiosidade totalmente contrária à Bíblia, e quando não, pior, com a própria Bíblia, com versículos isolados, com usos e falsetes, com coisas falsas dentro da Bíblia, não que a Bíblia seja falsa, mas ele isola um versículo para poder justificar as suas fraudes, as suas mentiras. E eu sempre brinco e digo aqui, um pouco a verdade com um pouco de mentira se torna o quê? Mentira, é mentira. Não, porque Jesus Cristo, o pastor sabe, leu lá, que ele tem essa maldição, e as pessoas, foi até feito um filme sobre isso, né? Que Jesus tinha um caso, teve um filho com Maria Madalena, e aí se o camarada não tiver uma base bíblica, então, irmãos, como é que nós, como discípulos de Jesus, não estudamos a Bíblia, não estudamos as nossas direções, orientações? Jesus é claro em mostrar e dizer, olha, ele não queria ir para a Judéia porque ele estava tendo tempo com seus discípulos, embora os seus irmãos pressionassem, ele diz, vai lá fazer isso por lá. Ele diz, não, filho, para vocês tudo é tempo de que eu faça as coisas, mas Jesus sabia qual era o tempo para fazer e quais eram as prioridades. E a prioridade é aprender para poder ganhar vidas, amém? Essa é a prioridade, nós precisamos entender isso. Jesus, no versículo de número 7, capítulo 7, verso 7, ele dá uma deixazinha aí, é o mestre dando uma deixa para os seus liderados. E aqui é um pouquinho contundente, não é? João 7, no versículo de número 7, Evangelho de João, capítulo 7, no verso de número 7, Jesus fala para os seus irmãos, o mundo não vos pode odiar. Está dizendo, olha, o mundo não odeia vocês, mas me odeia. Por que o mundo odiava Jesus? Porque ele falava ou testificava que as suas obras eram más ou malignas. Então, o que o verdadeiro discípulo, como seguidor de Jesus, faz? O que ele faz? Ele aborrece as obras das trevas. Se você é muito amigo de pessoa mundana, e o cara tem a moral de contar piadas sujas perto de você, e falar palavrões perto de você, e contar casos perto de você que não são de Deus, eu sinto lhe dizer que infelizmente o mundo não te odeia, e você está como os irmãos de Jesus, porque Tiago, posteriormente, o livro de Tiago, ele é atribuído ao irmão de Jesus. Lá na frente eles reconhecem Jesus como Senhor, mas nesse tempo não reconheciam. E por que Jesus fala, vocês podem ir, para vocês sempre é tempo, porque o mundo não odeia vocês. Sabe por quê? Porque os seus irmãos não testificavam contra as obras malignas do mundo, ou seja, eles eram aquelas pessoas que tudo está beleza, tudo está jóia. Escutando um estudo essa semana, o pregador dizia o seguinte, estou cansado de ouvir pregações que só traz contentamento ao povo.
Acabaram-se as pregações que frustram as pessoas, chateiam as pessoas e, às vezes, por vezes, fazem com que as pessoas tenham até raiva do pregador. Eu digo, ô louco meu, para que isso? Mas é bem da verdade, essa é a pregação de arrependimento. Quando o pregador vem e só faz aquilo que agrada e fala só aquilo que agrada, ele não está trazendo aquilo que Jesus quer, porque o que Jesus deseja é um confronto da nossa vida. O verdadeiro discípulo, é óbvio, nós podemos pregar de vitória e de conquistas, e pregar de coisas que Deus faz, e de cura e prosperidade, ok, mas quando esse é o carro-chefe, então algo está errado, porque Jesus sempre foi odiado, sempre foi alguém que chegava e confrontava, ele sempre ia e colocava as coisas no chão. Ele era aquela lâmpada que chegava e arrebentava tudo, então as pessoas o odiavam. E Jesus disse para os irmãos dele, para vocês não tem problema, vão na frente, porque ninguém odeia vocês. Ou seja, os irmãos não confrontavam o que era errado, mas Jesus vivia confrontando. Quer ver? Jesus chega e fala para os fariseus, que eram religiosos da época, que se achavam grandes homens de Deus, para tanto eles pegavam e menosprezavam toda e qualquer religião. Os fariseus, os judeus, que eram detentores, entre aspas, da lei judaica, do conhecimento, coisa e tal, eles menosprezavam tudo o que era abaixo deles, eles destruíam. Mas Jesus chega e fala para eles que eles eram hipócritas. Parou para pensar? Jesus chega e diz assim, olha, vocês estão coando mosquito, mas engole camelo, raça de víboras. Irmãos, eu fico pensando o que esses camaradas queriam, e para tanto queriam matá-lo. Então, não é que você vai fazer igual, tá, irmão? Sair daqui, lá no serviço, chamar o patrão de víbora e xingar, não é isso. Mas quero dizer a você que você tem que ser o tipo de pessoa que, mesmo silenciosamente, por ser discípulo de Jesus, ainda que você chegue em um lugar, você tem que mudar o ambiente, porque você é luz em meio às trevas. Quando você chega lá, o camarada solta um palavrão e diz, desculpa aí, Leandro, desculpa aí, foi mal. Está entendendo? A pessoa chega lá e está lá vem, para. Quem nós somos quando nós chegamos nos lugares? Qual a distinção? As pessoas dizem, aí lá vem aquele mala, e às vezes a pessoa, para não ser um mala, é melhor ser um mala para o mundo, não é? Do que ser amigo do mundo, porque a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então nós temos que compreender que o verdadeiro discípulo, ele é aborrecedor, ele aborrece o mundo. As obras infrutuosas das trevas, elas são hostilizadas por aquele que é de Deus. Nós não aceitamos, pelo contrário, nós confrontamos as obras das trevas, nós incomodamos, denunciamos, nós desafiamos e condenamos as trevas, rejeitamos os males do inimigo. Por isso que o mundo nos odeia. Irmãos, olha aí como que está essa parafernália, montada, absurda. Por que é que você acha que o mundo ainda continua indo? Por que Deus não mandou um meteoro romper essa planeta aqui no meio e destruiu tudo? É por causa do amor aos escolhidos, é por você, é por mim. Por que você acha que Deus não detonou Sodoma e Gomorra? Porque lá era lá era mais santo do que hoje o mundo está, eu acho, que lá está melhor ainda do que hoje. Mas quando Deus vai até Abraão e Abraão continua, Deus, mas se tiver 50 justos, tu vai destruir? Não, por 50 não destruo, por 40, por 30, por 10 e tarará, ainda que haja um justo só, não vou destruir. Então a terra continua sendo guardada por nossas vidas. Então quando ele é tirado de lá, aqui, é tirado Ló da terra, Deus manda chover fogo e enxofre. Nós representamos luz, discípulos representam luz, amém, igreja? Luz. Olha o que diz aí João 3, no verso de número 19. Evangelho de João, capítulo 3, no versículo de número 19. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus.
É mais ou menos assim, a condenação é essa. Jesus veio ao mundo, ele é a luz. E o mundo odiou ele. É contexto de verso 7. O mundo odeia ele e odeia os seus discípulos. Sabe por quê? Porque uma pessoa que é luz, um exemplo típico e prático, posso colocar um exemplo de N coisa, eu vou colocar um bem bobinho aí, fiscal de balança. Sabe o que é isso? Não é fiscal de balança. Tem lá o caminhão no ferro velho, ou na agropecuária, é balança de caminhões. Então o camarada vai lá e marca a balança. Então tem turnos, ou é 2, ou é 3, coisa e tal, e o fiscal de balança, um é corrupto. E aí deu lá 13 toneladas. E aí o cara do caminhão diz, você está levando aí tanto de entulho, coisa e tal, marca 12. E eu te dou 100 por fora. Aí o cara diz, deixa eu ver, o patrão não está aqui, não tem ninguém, então beleza, passa o 100, põe no bolso. Beleza, 12 toneladas, vai. E ele continua marcando, aí vem o crente, não é? Aí vem o crente, louvado seja Deus, glória a Deus. E daí, lógico que ele chega cantando hino, né, irmãos? Ele não vai chegar cantando outra coisa lá. Aí ele chega cantando hino, e aí, mano, diz aí, beleza? Ele fala, cara, o negócio é o seguinte, cara, eu queria falar um negócio para você está chegando agora, mas aqui nós temos uma lei. Que lei? Que lei é? É lei lá do Salmo? O que é? Não. É o seguinte, temos um esquema, todo caminhão nós tiramos 1 tonelada, e entra 100, a gente faz um rateio. Rapaz, espera um pouco aí. Eu não estou gostando disso não. Como assim? Que isso? O patrão sabe? O patrão está sabendo? Não, que patrão? Você é louco, rapaz? Está doido? Tu falar isso é patrão? Não, mas eu não vou aceitar isso não. Não vou aceitar não. E outra coisa, velho, no meu horário aqui é 13 toneladas, é 13 toneladas. É branco, é branco, é preto, é preto, é roxo. Você é louco, rapaz, não faz isso não, hein, meu? Você vai, bicho, cuidado aí, hein? Você marca aí 12, porque senão nós pegamos você. Aí o crentinho começa a aborrecer a obra das trevas. Ele vai ser amado pelos amigos ou odiado? Amigo, pelos colegas lá da balança. Odiado. Porque ou ele vai espichar de lá, ou ele vai entrar no acordo, ou ele vai dedar para o patrão. Sim ou não? E se for um crentão firme, ele vem lá, queria uma audiência com o patrão. Que é, patrão? Pois é, essa balança minha sempre está dando 1 tonelada a mais, e nos outros turnos está dando 1 a menos. Entendem, irmãos? Nós precisamos entender que assim é Jesus, desta mesma maneira. Ele veio ao mundo, aborreceu o mundo, aborreceu o pecado, e as pessoas o odiaram. Por isso o juízo e o julgamento é sobre isso, porque não amaram a luz, gostaram mais das trevas. Mas nós somos discípulos e somos luz também, amém? Nós somos luz. Mateus 5, 14 e 16. Mateus, capítulo 5, versículo 14, 15 e 16. Mateus, capítulo 5, verso 14. Olha que coisa linda. Vós sois a luz do mundo. Diga amém. Amém. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candeeiro, e ilumina todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Então veja, verdadeiros discípulos são discipuladores e ganhadores de almas, fazem discípulos. Verdadeiros discípulos são luz, porque são servos da luz e nascidos da luz. Nós somos a luz do mundo. Nós aborrecemos as trevas, e não tem acordo, irmão. Não há acordo. Que você saia daqui entendendo que, para quem batizou, já é batizado, é uma obrigação tua procriar, no sentido de procriação espiritual, ganhar, fazer discípulos por onde você for, cuidar, dar a eles entendimento, mas para que se dê entendimento, tem que buscar entendimento. E depois disso, ser luz e aborrecer as trevas, ainda que isso possa trazer para você perseguição e ódio, mas que o mundo nos odeie, que o diabo nos odeie. Esse é o maior prazer de um homem, dizer e achar que o mundo nos odeia, porque quando o mundo nos odeia, Deus nos ama. Amém? Coloque-se em pé em nome de Jesus, vamos orar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito
e por tudo que Ele irá fazer em nossas vidas, em o nome de Jesus. Que você possa entender isso, é muito simples. As lições de Jesus sempre são extremamente simples. Não entendem aqueles que, infelizmente, não querem andar na sua vontade, no seu querer, não querem fazer aquilo que Ele quer, porque, infelizmente, são como os irmãos de Jesus eram. Querem que Ele faça no tempo errado, querem que dê a importância errada. Deus não quer isso. Deus quer que você seja tão íntimo, tão ligado a Ele, que você vai ter o tempo baseado no discernimento do Espírito Santo de Deus, para fazer, para ir, para vir. Você vai ser íntimo de Deus. E ainda que as pressões venham, porque os irmãos de Jesus estão lá pressionando, vai lá fazer, vai fazer. E Ele diz, não, eu preciso preparar meus discípulos. Nós precisamos nos preparar, irmãos. Não é à toa que nós falamos e chamamos, venha ao estudo bíblico, venha estudar, venha orar, se prepare. E quando nós falamos de luz e trevas, não é para colocar briga entre você e alguém, não. Falamos de trevas e luz porque você precisa entender que a sua vida tem que fazer a diferença onde quer que você esteja, que você vai mudar o mundo, que você é aquele que leva e representa o Senhor, para que as pessoas vejam, como nós vimos, a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Se você até hoje tem sido um discípulo fraco, não tem outro jeito de dizer, fraco, um discípulo isolado, um discípulo que preocupa consigo mesmo, que você possa a partir de hoje começar a buscar a vontade de Deus, ser luz em meio às trevas, ser alguém que quer aprender a vontade do seu Senhor, ser como Ele foi, viver como Ele viveu, fazer as coisas na hora que o Espírito Santo de Deus lhe orientar, e não ser pressionado por pessoas, mas sim dirigido por Deus, ser luz no meio de uma geração tão incrédula e perversa. Coloca a mão em seu coração nessa hora. Nós vamos orar, porque quem pode ajudá-lo é o Espírito Santo. Tem pessoas dando tanta importância a amigos, a festas, a tantas coisas, sabe, coisas fúteis, passageiras, sem sentido, e não dão o verdadeiro valor a Deus. Você não é qualquer pessoa, você é a luz, você é a luz do Senhor. Você brilha porque Ele vive em você. Você realmente você é o candeeiro, você é uma lâmpada que ilumina muitos ao seu redor. Você não pode estar escondido, é isso que Ele quer dizer. Não pode se acender a candeia e colocar debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, se pendura em um lugar para que ela clareie muitos. Sua vida não pode estar escondida, seus lábios não podem estar fechados, teu testemunho não pode ser secreto. Você tem que influenciar, você tem que gerar calor, tem que gerar iluminação, visão. Você precisa gerar cores. Você sabe, sem a luz tudo é cinza, tudo é preto e branco, mas quando você chega, a glória do Senhor brilha em você, e há cores, há visão, a visão de coisas que não se viam mais, a esperança brota, a vida brota, as cores brotam, porque a sua vida manifesta a vida do Senhor. Como diz a palavra, Cristo em mim, esperança de glória. Você entra onde há morte, onde há luta, onde há destruição, onde há vício, onde há dolo, onde há prejuízos, onde há corrupção, e você muda tudo, porque a luz vai brilhar. É Jesus na sua vida. O verdadeiro discípulo, ele é a luz do mundo. Amém? Senhor, nós te adoramos nesta hora. Mais uma vez te agradecemos, ó Pai, por essas vidas que desceram as águas, por esse dia que foi fantástico, ó Pai. Que algo fantástico, que dia magnífico, que vidas lindas, sorrisos, que prazer, ó Pai. Um dia, quando aí no céu estivermos, queremos ver as festas que foram celebradas em dias de batismos. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, fortalece essas vidas, as que desceram as águas, as que irão membrar, as que já são membros, aquelas que estão, meu Pai Santo, nos visitando. Meu Deus, que eles entendam que eles são candeeiro, que eles são a luz a qual o Senhor quer brilhar através deles. Pai querido, fortalecendo, dando a direção, que eles sejam a diferença, que eles venham, meu Deus querido, ser aqui na terra aqueles que
dão, ó Pai, o verdadeiro testemunho de vida, de paz e de graça. Pai, fortalece o teu povo e faz deles verdadeiros ganhadores de almas, que eles entendam esta palavra, qual o Senhor diz: ide e fazei discípulos, que cada um possa entender a necessidade de pregar o teu evangelho, que é apenas abrir os lábios, porque o Senhor mesmo diz: não temas quando estiver diante deles, pode abrir os teus lábios, porque vocês serão dirigidos pelo Espírito. Pai querido, que o Senhor possa nos dar essa condução, que muitos que aqui estão, ó Pai, possam entender a necessidade de estudar, para lembrar o que deve falar, porque aquele que não estuda não vai lembrar, pois não estudou. Dá a eles o entendimento, ó Pai, necessário, dá a eles a força necessária. Espírito Santo, nos conduza, fortalecendo e nos guiando na tua paz, na tua verdade e no teu poder. É a nossa oração, que sejamos verdadeiros discípulos, luz do mundo e sal da terra, em o nome de Jesus. E todos digam amém.